Muito bom, bom dia, gente! Hoje, sábado, 13 de fevereiro, nosso 13º conselho sobre finanças, né? Nós estamos nessa jornada, hoje estamos com você nessa jornada aqui de 40 conselhos, 40 dias, né? Você que está nessa jornada, comece algo novo na sua vida, né? Você quer começar uma estação nova, é isso aí mesmo. Convide alguém para estar conosco nessa live hoje, aqui, 40 dias, são 40 dias, hoje é o 13º, então contando hoje falta 27 dias aí, todas estas lives, todas elas estão gravadas no YouTube, tá? Depois delas passarem ao vivo aqui, elas ficam no YouTube gravadas, então compartilha essa live com alguém, né? Convide alguém para estar conosco, para ser abençoado hoje, sábado 13 de fevereiro, tá bom? É um ensinamento, nós vamos trazer um ensinamento maravilhoso sobre gerenciamento, o título é Mau Gerenciamento Traz Falência. Claro que antagônico a isso, o bom gerenciamento traz riquezas, né? E aí nós vamos trabalhar com esse assunto hoje. Convide alguém para estar conosco nessa live. Convide aí alguém. Depois não esqueça, quando terminar a live, de compartilhar ela, tá bom? Eclesiastes, o capítulo 5, versículo 14. O livro de Eclesiastes é um livro muito bonito. Se você não leu, leia ele. É um livro muito bonito, um livro muito contemporâneo a nós, né? Por mais que foi escrito há milhares de anos, nós podemos entender que ele fica muito contemporâneo a gente, né? Porque ele fala sobre as saídas da vida, como a gente tem a relação com a vida, né? Como o ser humano e a sua relação. E depois Salomão vai dizer o seguinte: de toda essa relação da vida, o mais importante é temer ao Senhor e adorá-lo, né? Esse sobrepuja sobre todas as outras formas de vida que se possa ter vivido, que se possa viver nessa terra. O que sobrepuja todas as maneiras é amar a Deus e temê-lo. E esse é o mais importante, que está sobre todas as questões. Eclesiastes capítulo 5, o versículo 14 diz assim: se as riquezas dele, né? Se a riqueza de alguém se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. É interessante que esse texto aqui está falando sobre má gerenciamento, né? Quando você tem uma riqueza na mão e por uma má administração, um mau negócio, elas se perderem, não vai sobrar nada para você e nem para a sua herança, né? É importante a gente entender isso. Eu não sei se alguém de vocês já passou por uma falência, né? Eu passei por isso na minha vida, ainda quando eu estava na casa do meu pai passou por uma falência. É uma coisa muito terrível, uma coisa assim horrível mesmo, né? Eu sempre digo o seguinte: a pessoa que passa por uma falência, ele é muito pior do que uma pessoa que tem a falta de todas as coisas, ou seja, que tem uma pobreza nessa área. O pobre, ele só tem a falta das coisas. O que entra numa falência, que perde tudo, além de ele não ter, ele fica endividado, né? Então é terrível. Mas introduzindo essa mensagem aqui hoje sobre administrar bem, ou a má administração produz falência, é que a gente precisa entender primeiro que Deus, ele nos ensina por toda a palavra a sermos bons mordomos, bons administradores, ou seja, administrar o que ele colocou em nossas mãos. E aí começa desde as pequenas coisas. Se você não souber administrar as pequenas coisas, como Deus te colocará nas grandes? Se a gente não é fiel no pouco que Deus nos dá, se a gente não sabe administrar o pouco, tem gente que sempre espera o muito para poder administrar. Não, com o pouco você chega a muito.
Agora, se você não souber administrar o pouco, como Deus vai te colocar no muito? Não vai chegar, porque a Bíblia diz que os padrões de você conhecer, por exemplo, se você erra com pouco, o seu prejuízo não é grande, é pequeno. Então você vai aprender muito. E falando sobre aprender, eu queria fazer uma pergunta agora, não no sentido condenatório, mas o quanto você se esforça para aprender sobre esse assunto de economia? Ou você acha que Deus vai te abençoar assim, sem o seu esforço, sem você querer aprender, o tanto que você se envolve com a palavra de Deus nesse assunto? Quanto que você separa dos trechos da palavra de Deus? O quanto secularmente você se informa sobre esse assunto? Porque se você não estiver interessado em ser um bom mordomo das suas finanças, daquilo que Deus colocar na sua vida, os outros não serão. Lembra? Todo trabalho do mundo é tentar tirar o que você produz. Então você deve ser um interessado em relação às suas finanças. Tem gente que joga, e é muito comum, uma das perguntas que a gente mais recebe é: pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas por que eu não prospero? Porque muitas pessoas, eles atribuem que todo o resto do cuidado é Deus que tem que fazer, e não. Dizimar, ofertar, primiciar são princípios e fundamentos assim, principais, mas você também precisa ser um bom administrador. Por toda a palavra Deus ensina sobre administração. Então é muito importante você entender esse assunto, muito importante. Então o quanto você se esforça para aprender assunto? Você, por exemplo, numa live como essa, está mais interessado na oração do final ou sobre o ensino que está sendo produzido aqui? O que vai te libertar é o ensino. O que vai te libertar é o ensino. Quando você conhece uma verdade sobre o assunto, ele te liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é muito importante, primeira coisa que a gente precisa entender nessa aliança que nós estamos vivendo, que a graça de Deus é a melhor e maior de todas as alianças que Deus fez com o ser humano. Em todo o Antigo Testamento Deus desenha uma aliança com Deus, com o homem, em figuras, né? Em coisas. E tudo então é um desenho daquilo que seria a presença de Jesus, a presença de Deus na terra. O tabernáculo, a aliança, a arca de Noé e tanto. Isso tudo é uma representação de Jesus. Mas há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que Jesus, ele sendo Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou da sua divindade, veio na terra para pessoalmente fazer uma aliança. Então agora nós somos não mais seguidores, mas somos representantes dessa aliança. E essa aliança que Deus fez conosco, sendo a maior de todas as alianças, nós somos responsáveis por ela. Nós somos responsáveis. Por isso que Deus vai pedir conta. Por toda a palavra está dizendo o seguinte, que Deus vai pedir conta daquilo que Ele entregou na sua mão. Então se Deus diz que essa é a maior aliança, a melhor aliança, a mais poderosa aliança, a era da graça é maior do que a era da lei, e você está na era da graça, você vai responder por isso. Então, é claro que Deus não vai trazer condenação para você que é salvo, mas qual é a resposta que você tem que dar para Deus? Qual é a condenação? Se a Bíblia diz que Deus vai pedir conta, então nós temos que ter um ajuste. Vai ter um ajuste de conta, mas uma vez que eu sou salvo, como que vai ter um ajuste de conta se não tem mais nenhuma condenação? É que na salvação nenhuma condenação há mais, nunca mais haverá, nem agora, nem eternamente. Deus nunca mais vai te condenar, mas o ajuste de conta é em termos de galardão. Naquilo que você foi fiel aqui, Deus também te colocará. Naquilo que você foi mais obediente, andou com Deus na terra, nas suas mordomias, no seu chamado, em obediência a tudo que Deus pediu para você realizar, é o ajuste de conta que Deus fará com você na eternidade em termos de galardão. Então não é em termos de condenação. Nunca mais haverá para alguém que foi salvo em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, mas existe um galardão em termos de obediência.
E aí é aquela questão sobre o reino de Deus, que se toma força, que se traz para viver na terra os padrões do céu, para a gente viver aqui. Não pensa que pessoas que vão viver de qualquer jeito aqui na terra uma vida vão ter os mesmos galardões do que os que viveram dentro dos padrões celestiais. Então a salvação é uma coisa que é fechada com Jesus, nenhuma condenação há, mas se você quer produzir galardão, então você tem que ser abençoado e obediente a Deus. E uma das coisas que Deus vai pedir conta do que Ele colocou na sua mão. Em termos de mordomia, é muito importante a gente compreender isso. A primeira coisa que a gente precisa compreender na mordomia é que Deus, ele condena a má administração. Deus não gosta da má administração. É interessante que em algumas analogias, em algumas parábolas, em algumas coisas que Deus fala através de figuras e de linguagem figurada na Bíblia, mas Deus está falando, pedindo contas, né? E Ele usa muito essa área de finanças, de como as pessoas têm que ser responsáveis por suas finanças, né? Como Deus gosta que a gente gerencia bem as finanças de Deus. Mateus 25, 27 diz assim, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 25, 27. Lá da parábola do mordomo infiel e o mordomo fiel, né? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse com juros. É aquela história do rei que se ausentou, né? De um homem nobre que se ausentou para tomar... E daqui está falando de Jesus. Foi para um reino ser coroado como rei e depois voltou e pediu conta. Ele deu um valor para cada um movimentar, e ele vai pedir conta. Ele não deu aquilo ali, e depois a gente vê como Deus cobra, como esse Senhor volta, e é como Jesus, como ele vai cobrar do que ele deu para a gente. Por isso que a gente não pode ficar longe dos ensinos da palavra, porque Deus ele não vai pedir conta das suas coisas com outros ensinamentos. Ele vai dizer assim, não, mas a palavra de Deus te ensinou. Ah, mas Deus, mas teve um que tímido, medo, né? Aí Jesus disse, não, mas olha, você poderia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, eles produziriam juro para isso. Se você não souber trabalhar, dá outros que saibam. Então é muito importante a gente entender, Deus não gosta da má administração. Mordomos infiéis, como que muitas pessoas às vezes pensam que essa área do dinheiro não é uma coisa que Deus se importa na vida da gente. Claro que se importa, porque uma coisa é que você não vai produzir uma boa medida para você não vai produzir uma boa medida para sua família. A Bíblia nunca escondeu a relação de pessoas com riquezas. No capítulo 16, 17, 18, 19 de Lucas, você vai ver ali como Deus relata a história de cada um em relação às riquezas. Do rico e o Lázaro, como eles erraram na aliança, né? O rico, sendo que Deus tinha dado riqueza para ele, e ele errou no relacionamento com a riqueza. O jovem rico que não pôde amar a Deus mais do que as riquezas. E a Bíblia diz que mesmo Jesus amando profundamente aquele moço, não pôde mais fazer nada por ele. Fala dos discípulos a respeito de confiar em riquezas e não, de ter riqueza mas não confiar nelas e amar mais a Deus. Fala também de Zaqueu e a relação com os seus bens. Deus nunca escondeu, fala do mordomo infiel, exatamente do mordomo fiel e do mordomo infiel. Então Deus não escondeu a relação, nunca escondeu. Deus nunca escondeu essa palavra riqueza, dinheiro. Deus nunca escondeu isso, porque a gente precisa se envolver. Agora, a gente precisa se envolver isso com princípios corretos, com ensinamentos de Deus. E Deus também, Ele quer saber da sua vida, como você se relaciona com isso, como você administra, como você é mordomo em relação às riquezas. É muito importante.
Não se esconda atrás de uma capa falsa, de todas as coisas. Se Deus pediu para você fazer algo na terra, é porque Deus também tem a condição de suprir isso. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos como evangelista ao redor do mundo. Fizemos cruzadas no mundo todo. E a gente gastava muito dinheiro com essas cruzadas. Tinha cruzadas que custavam 100 mil reais ou mais cada cruzada. Eu não poderia chegar e dizer assim, Deus, eu gostaria de ter feito, mas não fiz, porque as pessoas não me ajudavam. Não. Deus ia chegar na palavra e dizer, mas se eu comissionei você para fazer uma coisa, eu produzi o recurso, você não administrou. E nunca faltou. De alguma forma, administrando bem tudo que Deus estava dando de ideia na época, Deus sempre proveu, Deus sempre produziu riqueza para a gente promover a vontade de Deus. Então, Deus, ele não gosta de maus administradores, não é bom. Não que Deus não gosta do administrador, Deus não gosta da má administração. Então Deus, ele abomina a má administração. Ainda que Deus ame a gente, mas a má administração, Deus, o amor de Deus em relação às pessoas, ele é incondicional, mas em relação às atitudes não. As atitudes mudam muito o relacionamento. Agora, se Deus não gosta da má administração, Deus, ele ama a boa administração. Deus ama a boa administração. É interessante, Deus se agrada de bons mordomos. Então, naquilo que Deus colocar na sua mão, você tem que exercer uma boa mordomia. Você tem que ser um bom mordomo, administrar bem, multiplicar isso. Porque a multiplicação, nós vamos ver aqui como Deus ama a multiplicação. Agora, como Deus se agrada dos bons administradores, dos bons mordomos. Mateus 25, 20, e o texto, eu vou ler 2 versículos aqui, diz assim: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, Deus gosta da multiplicação. De tudo aquilo que Deus colocar em nossa mão, a gente precisa entender a multiplicação. Ser bom mordomo. Uma das coisas que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi também era um multiplicador. Davi, de um pequeno cuidador de ovelhas, se tornou um dos homens mais ricos do mundo. E lá no capítulo 29 de Crônicas, quando Davi faz uma oferta ao Senhor de toneladas de ouro, depois os versículos seguintes ele vai dizer o seguinte, finalizando, Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa, senão tudo o que temos foi o Senhor que nos deu. Então, Davi estava reconhecendo que Deus tinha dado uma capacidade para ele multiplicar, mas que tudo veio do Senhor. Então, um dia tem que voltar. Então, Deus gosta da multiplicação. Olha como Deus multiplicou quando Jesus esteve na terra. Ele multiplicou peixes e pães e alimentou pessoas. Então, é do coração de Deus a multiplicação. E é muito importante a gente, como mordomo, aprender a multiplicação. É importante ser um bom administrador. É importante você administrar bem o seu salário, administrar bem os seus gastos, administrar o que Deus coloca na sua mão. Às vezes tem pessoas que ganham pouco e pensam, mas esse pouquinho Deus não liga. Deus liga. Lembra sempre, o que é fiel no pouco, Deus o colocará no muito. Ninguém começou com grandes fortunas. Todas as pessoas que hoje são ricos, têm riquezas, começaram com pouco, mas souberam administrar. Então é muito importante a gente ser bom administrador. Em Lucas capítulo 19, versículo 13, diz assim, então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas e disse, façam esse dinheiro render até a minha volta. Aqui está falando de outra coisa a não ser dinheiro, riquezas mesmo. Contudo ele foi feito rei, versículo 15, estou pulando alguns versículos, e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Então, note que aqui
numa figura de linguagem, está falando sobre isso. Tudo aquilo que Deus colocar na sua mão são sementes para multiplicar. Por isso que a gente tem que saber que tudo que Deus coloca na sua mão não é para comer. Tem coisas que são sementes, tem coisas que é para comer. A Bíblia diz que Deus dá semente ao semeador e pão ao que come. Então, você também é um semeador. Quando fala de semente, é a capacidade multiplicativa. Toda semente tem condições de multiplicar. Se você plantar um grão de trigo, você vai colher um cacho, né? Uma espiga de trigo. Se você plantar um grão de milho, você vai colher uma espiga de milho. Então, você não pode comer tudo que aparecer na sua mão. Você precisa ter um ambiente de sabedoria, de ser ministrado pela palavra, de aprender. Agora, é importante duas coisas aqui. Primeiro, você pedir sabedoria para administrar. Porque sem sabedoria, você nunca vai chegar a lugar nenhum de grandeza. A sabedoria de Deus é muito importante. E a Bíblia diz que ela está disponível em Deus. Disponível como? Na sua palavra. A palavra de Deus é gratuita. Você pode ir lá. E a palavra de Deus é o único livro que o autor se faz presente quando você lê. Para te explicar, para te ensinar. Então, começar a ouvir a voz do Espírito Santo, buscar sabedoria para isso. Você, em primeiro lugar, tem que buscar sabedoria na palavra de Deus. Segundo, você tem que perder timidez e medo. Nunca diga assim, eu não posso, eu tenho medo, eu sou tímido. A timidez é uma coisa que tem que ser arrancada do nosso coração. O medo é um produto do inferno. O medo é uma fé invertida. Exatamente aquilo que você tem medo é o que vai acontecer. Então, temos que se lançar dentro do amor de Deus para perder todo o medo. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus é que lança fora. Ao ele ocupar espaço em nosso coração, ele vai lançar fora o medo. E aí a gente precisa caminhar para esses entendimentos, porque a boa administração, ela produz, primeiro, a boa administração ela vai produzir o quê? Uma boa medida para você. Uma boa medida para você. Porque o título de hoje da mensagem, aqui que nós estamos colocando, é o mau gerenciamento, né? A má administração, ela produz falência, o que a palavra de Deus diz. Então, você precisa entender que a boa administração, o antagônico à má administração, é que a boa administração produz, primeiro, uma medida boa para você. Então, você vai produzir coisas boas para o seu coração, para a sua vida, para o seu viver. Você vai produzir uma medida boa. E eu sempre digo, olhando assim, eu não vou mais consumir o que eu tenho hoje. Eu só posso viver de uma boa medida. Eu posso fazer uma boa refeição, usar uma boa roupa, usar um bom carro, enfim, mas não posso fazer mais do que isso. Então, essa é uma boa medida para a gente. Agora, segundo lugar, você terá riquezas para se envolver no reino de Deus. Então, quando você administra bem, você não vai passar em branco, às vezes, chamadas que Deus te dá. Você pode ter riquezas para se envolver no reino. E são essas, talvez, as grandes vertentes de Deus abençoar a gente financeiramente. Primeiro, para ter uma boa medida para a gente. Segundo, para você ter riquezas para se envolver no reino. E terceiro, para você deixar uma herança para os seus filhos. Para você deixar uma herança para a sua família. Para deixar uma herança, você não precisa comer e gastar tudo o que você faz nessa vida. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia em Provérbios 19, 14, a parte A desse versículo diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais. A sequência diz, mas a mulher certa, ela vem do Senhor. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: eu não quero nada de vocês, porque na verdade eu sou como um pai. E os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Então, a gente precisa entender que a gente tesoura para os filhos. O bom administrador, ele vai deixar alguma coisa para os filhos, vai deixar uma herança para a sua geração. Não é pecado, é bíblico. Então, a boa administração ela vai produzir uma boa medida para você,
vai produzir riquezas para o reino, para você se envolver com o reino de Deus, e ainda vai deixar uma herança para os seus herdeiros. Agora, finalizando aqui, porque a gente já está no final aqui, busque um lugar em Deus. Busque um lugar em Deus para ser um bom administrador das riquezas que Deus confiou a você. Muitas vezes o que você está ganhando não é tudo que Deus confiou, mas é o início. Tem coisas que estão além. Muitas pessoas, elas andam só pelas vistas. Vistas é a circunstância. Eu estou ganhando pouco, não ganho nada. Essa é uma vista, é uma circunstância. Você precisa vencer-se. Por quê? Porque dentro em Deus, com a palavra de Deus, Ele não te dá sempre a condição de trabalhar por vista, mas de trabalhar com visão. Visão é aquele que sobrepuja, que passa a circunstância e vê algo maior. Então, se você entende que você vai administrar bem, você não vai trabalhar agora só com essas circunstâncias atuais. Você vai trabalhar com a visão que Deus te deu. Tem coisa muito, muito grande para a sua vida. Tem coisas que você vai conquistar. Então, você precisa aprender as lições das administrações, se esforçar para aprender esse assunto. Então, busque um lugar em Deus para você ser um bom administrador. Hoje, talvez nas pequenas riquezas, nas pequenas coisas que Deus te dá, valorize os pequenos começos, valorize as pequenas moedas, valorize, porque então você conquistará um lugar grande. Mas agora você precisa buscar um lugar em Deus. Aprenda a ser um bom administrador de um salário. Se você não for bom administrador de um salário, você não vai ser bom em 10, não vai ser bom em 100. Tudo que cair na sua mão, você vai ser um mau administrador. Então busque esse lugar em Deus para você ser um bom administrador, e você vai ver que um bom administrador, ele gera riqueza. A má administração gera falência. Espero que esse conselho de hoje tenha abençoado o seu coração, a sua vida. Creia nisso, porque são ambientes de milagre que Deus vai levar você a viver, tá bom? Deus abençoe a sua vida no nome bendito de Jesus. E agora nós vamos orar, né? Vamos orar, tantos pedidos. Coloque seu pedido aí nas plataformas. Nós já vamos estar orando, gastar esses últimos minutos orando por suas finanças. Você que está conosco nessa jornada de 40 dias, hoje é o 13º dia, sábado, e então agora você está aprendendo cada dia um pouco mais das coisas de Deus, e nós vamos orar agora por você, para que a sabedoria do Senhor enche seu coração e um milagre de Deus aconteça nas suas finanças. Você que precisa de um milagre no trabalho, na sua empresa, em processos judiciais, você que precisa de um milagre físico, Deus vai fazer agora em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu te dou o louvor. Eu oro agora por cada homem, cada mulher, Deus, pelas finanças dos teus filhos, pelos seus negócios. Nós falamos em nome de Jesus pelos empregos, Deus, e principalmente por uma mudança de mentalidade. Que o Senhor possa produzir no coração dos seus filhos agora um ambiente de mudança, Deus, de milagres, de boa administração, que a partir de hoje as pessoas comecem a administrar o pouco que elas têm, Deus, para se tornarem grande, para que não coloque mais num saco furado, mas que o Senhor possa ajudá-las, que elas também se esforcem, Deus, para aprender sobre a administração, que a partir de hoje um milagre na área de administrar comece na vida dos teus filhos. Eu abençoo aqueles que precisam de um milagre nos processos judiciais, nas suas aposentadorias, em processos que eles precisam receber. No nome bendito de Jesus, abençoamos a empresa do teu filho, abençoamos os seus negócios agora, no nome de Jesus. Também oramos por aqueles que precisam de um milagre físico, Deus. Você sabe tantas necessidades que existem. Aqueles que estão em UTIs, que estão com dores no corpo. Nós falamos que Deus cure agora, que arranque a dor do seu corpo, que arranque as suas depressões, que arranque a sua tristeza. Nós falamos um milagre agora sobre a sua vida, e você vai dizer amém, amém e amém, e eu recebo o milagre. A partir de hoje começa uma nova vida, uma nova estação na minha vida. Que Deus te abençoe, querido. Amanhã, dia 14
de fevereiro, domingo, nós temos mais um conselho para você. Estaremos nessa jornada. Você que está nessa jornada, não esqueça agora, se essa live foi boa para você, compartilha ela com alguém. Dá um clique aí para compartilhando com alguém, 2 ou 3 pessoas que você acha que é importante, e também dá um joinha, um like aí, curte essa live. Que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã. Viva um dia de milagre e um bom final de semana.